Vamos colocar aqui em discussão e votação, né, que é o uso da tribuna para o nosso amigo André Bainha, representante dos músicos. Vereador Dudu, vereador Binho. Isso. Vamos colocar em discussão e votação o requerimento verbal feito pelo vereador Dudu Turismo. Deixa o servidor ali só liberar ali. Em discussão, em votação, votação aberta. Vereador Charles, vamos votar ali. Aprovado por 8 votos. Vou pedir aqui a vereadora Gabi, que adentra o plenário, nosso amigo aqui, André Bainha, que é o representante dos músicos, quer fazer o uso da tribuna por 5 minutos. Isso. Com a palavra, André Bainha, representando os músicos da cidade. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O presidente aqui está dirigindo a sessão, Henrique Albina, grande amigo. E bom dia a vocês que estão nos assistindo em suas casas. Bom, gente, eu hoje venho aqui como membro e representante do Colegiado Estadual de Música do Rio de Janeiro, aqui na Costa Verde. Pedir plenário fazer silêncio, por favor. Vamos fazer silêncio, pessoal. Vamos respeitar a fala do colega aqui. Eu venho hoje aqui como membro e representante do Colegiado de Música do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Costa Verde, e também como músico. 2 dias atrás, o Frei fez um questionamento sobre uma casa de shows aqui da cidade, que estava botando música eletrônica até às 5 horas da manhã. Realmente é um absurdo. Tem que ter o respeito, certo? Só que no decreto diz que a música estava liberada até, se não me engano, 1 hora da manhã, né? E os músicos todos seguindo o protocolo. Músicos terminando os shows 11h30, meia-noite, certo? Eu, como músico, faço violão e voz com meu amigo Caio Seixas. 11h30 a gente já está desmontando o material. E a fiscalização tem chegado nos locais e mandado os músicos pararem. Inclusive, a Caleb Leilani foi acontecido isso com eles também. E eles foram para casa de mão abanando, porque não terminaram o horário de show deles. Então, eu acho uma falta de respeito essa caça às bruxas, aos músicos da cidade, porque foi a classe que mais foi prejudicada. São mais de 4 mil músicos em Angra, e, na sua grande maioria, eles dependem da música para sobreviver. Alguns têm outro trabalho, que conseguem levar o seu sustento para casa, mas a grande maioria não tem, depende da música. E só lembrar para o governo que são mais de 4 mil músicos, tá? Isso faz diferença. Nós temos representatividade, nós temos forças. E, juntamente aqui com os vereadores, as vereadoras, eu venho pedir a ajuda de vocês sobre essa questão, se o decreto vai ou não vai até esse horário. Fiscalização chegando 11h30 da noite, mandando os músicos pararem de tocar, tendo que voltar para casa sem dinheiro. Como que explica isso para a família? É triste. Então, assim, tem que ter uma coerência nesses decretos que a gente não tem entendido. Se posta uma coisa na internet, mas na prática é diferente. Então, essas são as minhas palavras. Eu quero agradecer muito ao querido amigo Dudu pela oportunidade, aos demais vereadores e vereadoras por essa oportunidade, e conto muito com a ajuda de vocês. Vamos apoiar essa classe, porque a gente também movimenta o comércio dessa cidade, o turismo dessa cidade. Afinal de contas, vereadores, as vereadoras, quando vão sair com a família para jantar, tem um músico ali fazendo entretenimento. Quando vocês vão viajar, porque a gente gosta de viajar de vez em quando, tem um músico ali também, pegando o seu ganha-pão, trazendo entretenimento para vocês. Então, muito obrigado, e eu peço demais a ajuda de vocês nessa questão, ok? Bom dia a todos. André, só um minutinho, por favor. Primeiramente, que eu quero agradecer a sua presença aqui, representando os músicos da cidade. E o mais importante que eu falo para todo mundo, 2 setores que foram mais atingidos de primeira. E com razão, tá? Foi os músicos e foi o turismo, Tite. Porque no dia 16 de março de 2000 e...
2020, né? 2020, quando o Glauco ainda era secretário de... Glauco não, o Rodrigo Mukele era secretário de saúde, ele fez uma reunião na Turizangra, proibindo todos os bares, proibindo qualquer entrada na cidade, colocar a barreira. Então, eu acho que é um momento de estar ajudando vocês. Eu acho que essa casa aqui tem conhecimento disso. Tite é uma pessoa que, que nem eu, sempre está passeando, andando nos locais, aí, ouvindo uma música bacana, e vocês precisam de socorro, vocês precisam de ajuda nesse momento. E você pode ter certeza que essa casa aqui está à disposição, todos os vereadores, para estar lhe ajudando, e ajudar todos os músicos da cidade, dentro de uma regra, dentro de uma coisa que seja com aquela quantidade permitida, com aquele horário permitido. Já já vai voltar tudo ao normal, se Deus assim permitir. Mas a gente precisa ter um pouquinho só de regra e dentro daquela capacidade. Eu agradeço. Pode contar com essa casa aqui. Eu só não acho justo todos os músicos serem condenados por uma má conduta de uma casa. Tá? Eu acho que isso tem que ser filtrado. Uma casa fez besteira, então vamos parar todos. Não é assim. Entendeu? Até que não era música ao vivo. É diferente. Entendeu? A gente segue à risca as coisas. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Vereadora Tite, né, falando ainda em cima do... Valeu, André, do pelas assunto do suas nosso amigo. palavras. Eu recebi um telefonema da minha amiga Leilane, né, colocando o que aconteceu esse final de semana, esse feriado prolongado. Inclusive, hoje à tarde eu iria sentar com o governo para falar sobre isso. E quando fui abordada perguntando o porquê, né, da casa ter sido fechada, eu falei, com certeza não tinha acústica. Porque realmente ficou muito feio para a nossa cidade a reclamação do padre via internet. Era uma situação diferente, eram 5 horas da manhã, foram tomadas as devidas providências, mas a minha principal tristeza nessa situação é que a abordagem que é feita não condiz com o que nós queríamos, né? A abordagem deveria ser mais amena e não está sendo assim. Essa pontuação que eu vou fazer com o governo hoje.